Você já sentiu que suas horas acordado não são o suficiente? Imagine se pudéssemos passar mais tempo fazendo o que gostamos, apenas abandonando um hábito inconveniente, a necessidade de dormir. Mas dormir serve para quê? Além de evitar que fiquemos cansados e mal-humorados. E o que aconteceria se parássemos de dormir de uma vez? Vamos descobrir. Humanos passam mais ou menos um terço de suas vidas dormindo. Você pode pensar que dormir é um momento em que seu corpo e mente simplesmente desligam por algumas horas. Na verdade, o tempo de sono é um período bem ativo que permite processos de regeneração essenciais. Cientistas ainda estão aprendendo como humanos são programados para precisarem de tanto tempo de descanso para funcionarem bem, mas é vital para a nossa saúde física e mental. De fato, o sono é tão vital que uma grande falta dele pode ser muito prejudicial e até fatal. O principal motivo do sono é como ele ajuda nossas funções cognitivas. Enquanto estamos acordados e vivendo a vida, neurônios ocupados no cérebro produzem algo chamado adenosina. O acúmulo de adenosina no cérebro é um dos fatores que fazem nossa percepção ficar cansada, já que deixam os neurônios mais lentos. Durante o sono, o corpo tem a chance de limpar os excessos de adenosina no sistema, e como resultado nos sentimos descansados e alertas. E se você já se perguntou o porquê do café te dar tanta energia, a cafeína previne que os neurônios absorvam a adenosina temporariamente, reduzindo o efeito do cansaço. Mas nossa necessidade de descanso vai bem mais a fundo do que evitar ficar sonolento. Um estudo de 2013 levou o professor Mike Nedergaard, da Universidade de Rochester, a descobrir uma rede de canais cheios de fluidos microscópicos no cérebro de ratos, que simplesmente eliminam resíduos químicos, assim como a já mencionada adenosina, usando fluido cerebral espinhal. Este processo acontece geralmente quando o cérebro está dormindo. Esses canais são chamados de sistema linfático e são muito importantes para eliminar resíduos para que o cérebro funcione bem. Experimentos em ratos revelaram o quão importante é a remoção de resíduos. Quando repetidamente privado do sono, os ratos perderam todas as funções do sistema imunológico e morreram em algumas semanas. Vendo que também possuímos um sistema linfático, evidências sugerem que os efeitos da falta de sono em humanos pode ser bem parecida. Fique ligado para descobrir o que acontece com um homem que realmente ficou acordado por quase 2 semanas. Mas primeiro, precisamos entender o que acontece se não dormirmos. Não dormir o bastante ou dormir pouco causa inúmeros problemas para a saúde mental e física, e é o foco de muitos estudos. Em um deles, publicado em 2007, pesquisadores britânicos investigaram como mudanças no padrão de sono afetaram a mortalidade em mais de 10 mil pessoas durante 20 anos. Os resultados foram perturbadores. Acontece que, estatisticamente, aqueles que cortam o sono para 7 ou 5 horas por noite têm mais que o dobro de chance de morrer por qualquer causa. Mas a pergunta é, por quê? Para começar, a falta de sono traz efeitos notáveis nos hormônios do corpo. Outro estudo de 2002 sugere que homens que sofrem de apneia têm um nível de testosterona mais baixo. A apneia do sono, responsável pelo ronco, perturba o fluxo de oxigênio no cérebro, levando a um padrão de sono atrapalhado e sem descanso. O sono fragmentado atrapalha a liberação de testosterona no cérebro. E homens que dormem menos de 6 horas por noite têm um nível de testosterona igual a alguém 10 anos mais velho. Então, meninos, se vocês querem crescer e ficarem barbudos como esse cara, durmam 8 horas por noite. Mas voltando ao mundo dos sonhos, ou nesse caso a falta dele, o problema de sono pode muitas vezes complicar outros tipos de problema. O mais comum transtorno do sono é a insônia, que tem uma ligação muito forte com problemas de saúde mental. Em um estudo de 2007, em mais de 10 mil pessoas, aqueles com insônia tinham 5 vezes mais chances de desenvolver depressão do que aqueles sem. No mesmo estudo, pessoas com insônia eram 20 vezes mais propensas a desenvolver síndrome do pânico, que é um tipo de transtorno de ansiedade caracterizado por ataques de pânico. Em outro estudo de 2005, da National Sleep Foundation, descobriu que pessoas que foram diagnosticadas com depressão ou ansiedade eram propensas a dormir menos de 6 horas por noite. Enquanto um bom ciclo de sono é necessário para essas pessoas, um ciclo vicioso é a realidade. Mas fica ainda pior. Os sintomas podem eventualmente serem mortais. Neste livro, Por que Dormimos?, o professor Matthew Walker, da Universidade da Califórnia, explica como a falta de sono inibe a habilidade do cérebro de criar memórias de longo prazo. Até aqui já é ruim o bastante, mas existem problemas de memória ainda piores relacionados à falta de sono de longo prazo. O pior de todos é a conexão com o desenvolvimento do Alzheimer.
A habilidade de formar memórias é afetada pelo acúmulo da proteína tóxica beta-amiloide, que acumula no cérebro cada vez mais que a pessoa dorme menos. Quanto mais beta-amiloide no cérebro, mais caminhos neurais são bloqueados. Eventualmente, eles param de funcionar. Mas o mais alarmante não para por aqui. De acordo com o professor Walker, se você dormir 6 horas ou menos por dia, você é 4 vezes mais propenso a sofrer um ataque cardíaco fatal, ou um derrame, durante a sua vida. E mais, depois de apenas uma noite de 5 horas de sono, há uma redução de 70% nas células anticâncer importantíssimas que são conhecidas por células assassinas naturais. Basicamente, todo cientista do sono no mundo sugere fortemente que você durma mais. Mas não entre em pânico, você tem o poder de dormir mais, a não ser que tenha uma insônia severa, que na verdade é uma das coisas mais positivas que você pode fazer na sua vida. Bem legal, né? O fato de você potencialmente salvar sua própria vida passando mais tempo sem fazer nada. Você só precisa resistir à tentação de ficar à madrugada na internet. Eu sei, mais fácil falar do que fazer. Mas já que está por aqui, por que não explorar o que aconteceria se por algum motivo você parasse de dormir por completo? Sabemos o que a falta de sono causa em longo prazo. Não dormir bem é muito ruim, mas os efeitos da completa falta de sono podem ficar bem loucos. Para esse experimento, vamos um passo de cada vez. Cientistas inúmeras vezes investigaram exatamente quanto tempo humanos conseguem ficar sem dormir, e o tempo é bem pequeno. Depois de apenas 16 horas acordado, a deterioração física e mental começa. Caso você não tenha feito a conta, esse é o motivo da gente dormir 8 horas em média. Quem diria? De acordo com um artigo de 2000 no Jornal de Medicina Ocupacional e Ambiental, depois de 24 horas acordado, sua capacidade mental fica tão prejudicada que suas habilidades no volante ficam iguais à de uma pessoa bêbada. Talvez seja a hora de levar os sinais de cansaço um pouco mais a sério. Além de um pequeno delírio, você fica muito mais cansado, facilmente distraído. Pode até sentir vertigem e cheio de energia nervosa ao invés de cansaço. Isso porque nesse estágio seu cérebro tenta compensar a falta de sono aumentando os níveis de dopamina. Depois de 48 horas, você é obrigado a dizer adeus à energia alimentada por dopamina e sentir fadiga extrema. Isso porque o corpo perde a habilidade de metabolizar glicose, que é responsável por seus níveis de energia. Você começa a ficar desastrado e esquecido, e pode até ficar com a visão comprometida. De acordo com um estudo de 2018 do Journal of Attention Disorders, você pode até ter dificuldades em interpretar a expressão facial de outras pessoas. Então, obviamente, jogar pôquer está fora de questão. Se você continuar resistindo, o seu corpo vai experimentar microsonos. São pequenos períodos de sono leve, que podem durar de meio segundo a até 30 segundos. Durante esse microsono, partes do cérebro diminuem a atividade enquanto outras continuam funcionando. É por isso que você pode continuar a executar uma tarefa, mas perder a consciência sem ao menos perceber isso. Esses eventos acontecem involuntariamente e podem levar à desorientação. Esses lapsos são um fator bem comum em acidentes de carro. A regulação dos seus hormônios também depende do seu estado de sono, e não dormir por todo esse tempo pode causar mudanças de humor e estados emocionais intensos. Depois de 72 horas, as coisas começam a ficar estranhas. Pessoas antes estáveis começam a ter sintomas de esquizofrenia. Alucinações visuais e auditivas começam a acontecer nesse estágio, apenas adicionando ainda mais estresse e desorientação que você já vai estar sentindo. De acordo com o Dr. Mark Mahowald, diretor do Centro Regional de Transtornos do Sono de Minnesota, evidências sugerem que alucinações causadas por falta de sono não são de fato alucinações. Elas podem muito bem serem sonhos vazando para a realidade, devido à exaustão extrema que diminui a linha entre o acordado e o dormindo. Ele diz que similaridades entre essas alucinações e sonhos que nos acordam de um sono profundo podem estar ligados. Outras teorias relacionadas a alucinações sugerem que podem ser um sinal de uma psicose interna em todos nós, saindo pela superfície da psique humana, mas isso ainda precisa ser estudado, ainda bem. A partir daqui as coisas ficam sérias. Estando privado de seus processos essenciais e habilidade de converter glicose em energia com eficiência, o corpo começa a deteriorar e consumir a si mesmo como se você estivesse morrendo de fome. Seu corpo usa qualquer fonte de energia que pode encontrar, como gordura, músculo, tecido e glicose. A degradação muscular pode causar tremores incontroláveis e dores, e no seu previsível futuro sem sono, as coisas vão ficar ainda piores. Vamos avançar 2 semanas sem dormir.
Temos pouca evidência do que acontece com humanos nesse estágio. 2 semanas sem dormir é quando os ratos geralmente morrem nos estudos, mas não está claro se foi causado pela falta de sono ou estresse de ficar sendo mantido acordado. Mas temos algo para observar. Em 1965, o estudante americano de 17 anos, Randy Gardner, ficou o maior tempo acordado já registrado sem nenhum estimulante. Ele ficou sem dormir por 264 horas, 11 dias inteiros, só porque estava curioso para saber se iria aguentar. Suas habilidades físicas deterioraram bem rápido, perdendo a habilidade de se focar ou identificar itens pelo toque. Ele também experimentou alucinações, agressividade e esquecimento. Incrivelmente, ele se recuperou de qualquer efeito psicológico de longo prazo e até deu um discurso em público bem lúcido no fim do experimento. Mas isso continua sendo bem perigoso. Vamos pular mais uma vez. Infelizmente, não existe nenhum documento oficial de casos de alguém que voluntariamente sobreviveu mais de 2 semanas sem dormir, mesmo alguns dizendo que sim. O caso mais famoso é de um homem do Vietnã, chamado Thai Ngoc. Ele diz que não dormiu por 40 anos, desde que ficou com uma febre muito alta com 31 anos. Ele insiste que não sofreu nenhum desconforto físico e ficou bem ativo, mesmo sendo um senhor agora. Porém, também disse que se sentia como uma planta sem água por causa da insônia. Considerando os efeitos da insônia no corpo e no cérebro, privado de seus ciclos vitais, uma planta sem água parece bem tranquilo. Mas, incrivelmente, médicos que o examinaram disseram que ele estava em boa saúde, além de alguns danos no fígado por usar pílulas para dormir inúteis. Ele não chegou a ser foco de um estudo de longo prazo, mas alguns cientistas sugerem que o microsono foi responsável por manter ele vivo. Mas nem todos os casos de privação de sono são positivos. Dos poucos exemplos oficiais de pessoas ficando permanentemente sem dormir, a maior parte é vítima da insônia familiar fatal. Essa condição horrenda é causada por uma mutação genética nas proteínas do cérebro, chamado de prions. Com o tempo, isso vai corroendo os caminhos neurais que permitem que o cérebro durma. Independente do quanto tentem ou da medicação que usam, dormir é impossível para pessoas com a doença. Eles acabam tendo ataques de pânico, paranoia, alucinações e, por fim, demência. Enquanto isso, uma rápida perda de peso acontece e os órgãos param de funcionar. A doença geralmente mata em 18 meses. Não existe cura e nenhum jeito de impedir o seu progresso. Apesar de todos os fatos assustadores, é realmente uma boa ideia dormir um pouco assim que esse vídeo terminar. Bom, talvez mais um vídeo. Então, qual o maior tempo que você já ficou acordado? Como se sentiu? Conta pra gente nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima!